Antes de irmos para a nossa seleção de todos os tempos, algumas explicações breves. Normalmente esses tipos de seleções não ligam muito para a coerência tática. Não vai ser o caso na minha. Eu acho que seria fácil demais colocar 200 atacantes em posições que eles nunca jogaram na vida apenas para escalar os melhores. A minha não será assim. Ela seguirá uma coerência tática. A equipe será minimamente funcional. Foram escolhidos os melhores jogadores da história daquela posição. Ou seja, é possível que jogadores melhores de outras posições fiquem de fora porque o titular de sua posição original tenha sido melhor que ele. Então, antes de me xingar, me chamar de Nutella, falar que eu não podia esquecer X ou Y, se atente bem ao que eu acabei de dizer. E claro, sempre bom lembrar, essa é a minha opinião baseada nos conceitos que eu acho mais importantes na avaliação histórica de um jogador. Tais como qualidade técnica, impacto em sua época, importância em conquistas, desempenho por sua seleção em clubes e etc, etc. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal se você gosta do conteúdo. E tente assistir o vídeo até o fim, se ele não for muito ruim. Agora que eu expliquei todos os meus critérios, vamos escalar nossa seleção de todos os tempos. O esquema é o 4-2-3-1, com um líbero e um falso 9. Começando pelo goleiro, Gianluigi Buffon. 25 anos de uma carreira em que na maior parte do tempo ele esteve no topo. Buffon soube se reinventar com o passar dos anos, e foi de um goleiro explosivo e acrobático para um estilo mais comedido e seguro, se adaptando também ao maior uso do jogo com os pés. De lenda de um Parma copeiro na metade final dos anos 90, a lenda de uma Juventus Papa Série A nos anos 2000 e 2010. 5 vezes eleito o melhor goleiro do mundo pela IFFHS e o melhor dos últimos 25 anos e do século XXI pela mesma organização. Vice na Bola de Ouro de 2006 e Luva de Ouro da Copa de 2006. O melhor goleiro de todos os tempos, na minha opinião, é claro, e o número 1 da nossa seleção. Lateral direito, Philipp Lahm, talvez um dos nomes mais polêmicos do nosso 11, mas eu darei os meus argumentos para ter escolhido Lahm ao invés de Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, entre outros. Em primeiro lugar, por sua inteligência tática. O pequeno duende é talvez um dos mais inteligentes jogadores da história, taticamente. Assim como os citados acima, era excelente tanto atacando quanto defendendo, possuindo um dos mais eficazes e limpos desarmes da história. Regular sempre, com raríssimas partidas ruins, começou jogando mais pela lateral esquerda e no final da carreira chegou a atuar de volante, é verdade, mas a direita sempre foi seu lugar preferido e onde mais atuou na carreira. O lateral direito do nosso 11 ideal. Líbero, Franz Beckenbauer. Se há um jogador que merece ser definido como revolucionário, esse é Der Kaiser. Passou boa parte da carreira jogando como um meia defensivo, criando, armando e chegando ao ataque. Isso foi de muita valia quando na virada para a década de 70 foi recuado de vez para a posição que se consagraria, a de líbero. Antes dele, os líberos em geral estavam restritos à sua área defensiva, sem muita chance de avançar. Após ele, a posição virou sinônimo de craque na defesa. Os líberos passaram a ser verdadeiramente livres e armarem seus times de trás, lançando e conduzindo a bola ao ataque, e não apenas se preocupando em guardar a sobra. Para além disso, conquistou 2 vezes a bola de ouro da revista France Football, em 1972 e em 1976. Nome inquestionável do nosso 11 ideal. Zagueiro, Paolo Maldini. Maldini jogou 13 anos como lateral, sempre em alto nível. Depois, 11 anos como zagueiro, também sempre em alto nível. Foi eleito o terceiro melhor do mundo na votação da Bola de Ouro de 1994, como lateral. Terminou em terceiro de novo em 2003, já atuando como zagueiro. Foi melhor como lateral ou como zagueiro? Difícil dizer, mas o antigo capitão milanista era um defensor completo. Marcava e desarmava de forma espetacular, e transformou o carrinho em sua arte particular. E quando conquistava a bola, a saía conduzindo com uma técnica invejável a qualquer meia. Longevo, técnico e eficaz. Paolo faz parte do top 3 dos melhores defensores de todos os tempos. Na minha opinião, é claro. Ao lado de Beckenbauer e de seu antigo companheiro, Franco Baresi. Como Baresi competia pelo lugar de líbero com Franz, o escolhido para formar a defesa ao lado do alemão é Paolo, o zagueirão da nossa seleção. Lateral esquerdo, Nilton Santos. Fiquei em dúvida entre ele, Faquete e Roberto Carlos. Ele decidiu optar por Nilton Santos pelo seu papel revolucionário na posição.
Afinal, Santos se atreveu a se mandar ao ataque quando laterais somente deviam se limitar a defender, como é exemplificado no seu folclórico gol contra a Áustria, na Copa de 58, em que o técnico Vicente Feola berrava para o lateral voltar para a defesa, até que o botafoguense colocou a bola no fundo das redes e o técnico teve que se render à ofensividade do defensor. Nisso também foi escolhido o melhor lateral do século XX pela FIFA e o nono melhor brasileiro de todos os tempos pela IFFHS. O apelido de enciclopédia certamente não lhe era inapropriado. Primeiro volante, Fernando Redondo. A imagem que vem à cabeça quando se pensa em um volante argentino é aquele brucutu que mal sabe dar um passo de 5 metros e só sabe bater. Redondo foi o oposto disso. Tinha um estilo elegante de jogo, olhando sempre para cima. Passava e lançava com a qualidade de um camisa 10 e sabia driblar como qualquer ponta insinuante de respeito. Mas não era só isso. O jogador revelado no Argentinos Júnior era perfeito desarmando. E como todo bom volante argentino, também não aliviava nas divididas. Eleito o melhor jogador da UCL de 2000, Fernando foi um dos pilares de um time do Real Madrid que recolocou o clube no topo da Europa, o que lhe garantiu idolatria eterna em Madrid. Não fossem as lesões, poderia ter sido ainda maior. Mas foi o suficiente para ser eleito o primeiro volante da nossa seleção ideal. Segundo volante, Lothar Matthäus, o meia mais completo da história. Poucos foram os jogadores que conseguiram desempenhar tantas funções dentro de campo e sempre em um nível máximo de excelência. Matthäus já jogou de volante, segundo volante, meia central, meio ofensivo e às vezes isso tudo no mesmo jogo. Depois, no fim da carreira, ainda foi jogar de líbero. Desarmava, armava, construía, destruía, lançava, passava e finalizava bem de longe e de perto. Em uma carreira de mais de 20 anos, ele rendeu 5 convocações para Copas do Mundo, com 2 vices e 1 título. Excelência, longevidade e regularidade a serviço do Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique e da Inter de Milão, e também da seleção alemã. O chefão do meio de campo da nossa seleção ideal. Meia ponta direita, Lionel Messi. Para muitos o GOAT, ou Greatest of All Time. O argentino natural de Rosário venceu os problemas de crescimento para se tornar um jogador que, se não é perfeito, foi um dos que mais perto chegou disso. Uma qualidade técnica assustadora, que transborda em uma efetividade ainda mais assustadora, tanto para assistir quanto para finalizar. E isso com uma regularidade que nos faz duvidar se ele é mesmo natural do planeta Terra. Lá se vão 14 temporadas em que o perro está no topo do futebol mundial. E o fim dessa dinastia não parece estar muito próximo. O maior jogador da história do Barcelona e 6 vezes eleito o melhor do mundo, 4 delas em sequência, o argentino só não tem ainda mais recordes porque outro integrante do nosso 11 resolveu competir de igual para igual por toda espécie de troféu, seja coletivo ou individual, durante todos esses anos. Uma das maiores rivalidades da história do esporte. Habilidoso, técnico, gênio e mortal. Esse é Lionel Messi. Meio ofensivo, ponta de lança. Pelé. O atleta do século. Uma máquina de recordes individuais. 3 Copas do Mundo, sendo importantíssimo em 2 delas, 58 e 70. E só não foi em 62 porque se lesionou. Campeoníssimo pelo Santos e pela seleção brasileira. Se a camisa 10 hoje significa algo, é graças a Edson Arantes do Nascimento. Pelé foi um jogador, técnica e fisicamente, à frente do seu tempo. Era como um jogador do século XXI atuando contra os jogadores do século XX. Finalizava bem com a esquerda e com a direita, cabeceava com precisão milimétrica e tinha um arranque imparável, o GOAT original. Realmente, não é preciso muito para justificar a inclusão de Pelé no nosso 11. Meia ponta esquerda, Cristiano Ronaldo. Perfeccionista, obcecado por recordes e dono de uma força mental que não só o anima, mas contagia seus companheiros. Na busca para ser o melhor, Ronaldo soube se adaptar. Do ponta driblador do início do Manchester United, passando pela versão de pura potência e quebra de recordes semanais no Real Madrid e chegando ao estágio atual de finalizador letal na Juve. Muitos cometeram o erro de subestimar Cristiano, mas ele soube calar todos os críticos da forma que melhor sabe,
com gols e atuações decisivas, como nas inesquecíveis noites de Champions League, competição que é o maior jogador da história. Adorado em Portugal, amado em Manchester e reverenciado em Madrid. Esse é Cristiano Ronaldo. Falso 9. Johan Cruyff. Antes de Cruyff, outros jogadores já atuaram nessa posição, o húngaro Nando Hidegkuti, por exemplo. Mas até Lionel Messi, talvez, ninguém desempenhou tão bem essa função quanto o holandês. Johan, um dos cérebros do futebol total no Ajax e na seleção holandesa, começava escalado no ataque, mas ia para o meio, para as laterais e para a defesa. Com a bola, Cruyff sabia fazer acrobacias para finalizar e era liso no drible. Mas seu ponto forte sempre foi ser tão bom com a cabeça quanto era com os pés. Verdadeiro jogador total, eleito 3 vezes pela France Football o Bola de Ouro da Europa. E aí, concordam, discordam? Eu vou logo dizendo que o Maradona só não está escalado nesse time porque, bem, pela posição dele, ele competiria com o Pelé. E que me desculpe os irmãos, mas o Pelé foi melhor que o Maradona. Então, sem xingamento, por favor. Digam aí nos comentários quem você trocaria, como você escalaria, que mudanças faria, sugestões para os próximos vídeos. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever. Até mais.